Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Espírito Santo, essa live é do Senhor, minha vida também, me deixa ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver alguma falha da minha parte para me expressar ou falar, complete no coração dos meus irmãos essa palavra, a porção do dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, obrigada pela presença de vocês. Hoje eu quero falar sobre condenação. O nosso coração, ele é o nosso maior acusador. O maior acusador que nós temos não é Satanás, não são as pessoas que não gostam da gente, ou as pessoas que a gente falhou com elas. O nosso maior acusador é o nosso coração. E em muitos momentos vem nos lembrar que os nossos erros antigos, que os nossos fracassos, que as nossas escolhas nos levam para um lugar de morte, para um lugar de desespero, para um lugar sem saída. Em João 3, versículo 20 diz: porque se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, quando você vai orar a oração do Pai Nosso, que você diz que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, sabe qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua? É uma vida que caminha em poder, sendo restaurados, sendo transformados, sendo libertos, tendo um novo entendimento sobre cada situação da nossa vida, sobre cada desafio, tendo um entendimento novo sobre uma perspectiva nova sobre as coisas, tendo um comportamento e um posicionamento de uma nova criação, de uma pessoa nova, de um novo entendimento. E quando você fala que vem o teu reino, que seja feita a tua vontade, isso não são só palavras. Porque a palavra de Deus, o reino de Deus, ele não é só feito de palavras, ele é feito de poder. Existe poder. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, fala assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Um poder que perdoa, um poder que restaura, que transforma, que traz esperança, que tem saída, que tem vida, que tem um novo entendimento, que faz de nós uma nova pessoa, uma nova criação. A culpa fala, palavras de acusação, condenação fala, e não tem poder de trazer vida, só tem poder de gerar morte na nossa vida. Já o reino de Deus traz poder, poder de vida, poder de restauração, de transformação. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. A pessoa que ela é triste, que ela vive debaixo de condenação, é uma pessoa que ela vai adquirindo doenças que são trazidas pelas próprias mãos, permitindo que o coração governe, trazendo condenação. Esse é um padrão das pessoas que não conhecem a Deus. Você que já tem esse entendimento de que o reino de Deus é poder, não é só palavras. Por causa do Cristo de Nazaré. Eu estava lendo esses versículos aqui em João 3,20. Porque se o nosso coração nos condena,
Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, o nosso coração não tem condição de governar a nossa vida, porque não conhece todas as coisas, porque só vê parte das coisas. Então, ele não tem autoridade para nos condenar. O único que tem autoridade para nos condenar é Deus, porque ele vê todas as coisas, ele conhece todo o cenário e ele não nos condena, ele nos salva. Ele envia o Espírito Santo para nos direcionar e nos ensinar e nos mostrar que nós precisamos mudar o nosso entendimento. Não ficar repetindo os mesmos erros. Porque a condenação que o seu coração traz não dá poder para você mudar nenhuma situação. Mas o governo de Deus, o reino dele, traz poder para tirar você de qualquer situação e de mudar qualquer cenário da sua vida. E aí, em 1 Coríntios 4:20 fala, porque o reino de Deus não é só palavra, não consiste em só palavras, mas em poder. E em 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza segundo Deus produz vida. E olhando esses textos aí, eu pensei uma coisa aqui, parece meio maluca, mas eu espero conseguir passar para vocês. A condenação, se você é alguém que vive debaixo de uma condenação, é porque você acredita que você é salvador de si mesmo. Como você pecou, como você escolheu errado, você poderia ter evitado cair neste lugar. Mas como você não conseguiu evitar, para você não tem mais jeito. Porque você acha que você era o único que poderia salvar você dessa situação. Se eu não tivesse escolhido, se eu não tivesse decidido, eu seria o salvador de mim mesmo, eu não estaria nessa situação. E a sua tristeza, a sua condenação é porque você não pôde evitar essa situação. É porque você poderia não ter escolhido, poderia não ter pecado. E aí a sua frustração, a sua decepção é porque você não vê saída, porque você era seu salvador. Estava nas suas mãos se salvar e você jogou fora a oportunidade. Mas eu venho falar para você que existe um Salvador e o nome dele é Jesus o Cristo de Nazaré. Ele é o único que pode salvar você. Ele é o único Salvador. Ele é o único que tem o poder de que mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha pecado, mesmo que você tenha feito escolhas erradas. Por que eu estou definindo pecado e escolhas erradas? Eu não posso chamar pecado de escolhas erradas apenas. Pecado é pecado. E existem escolhas que não são pecado, mas são escolhas erradas. Não foi pecado o que você decidiu. Não tinha nada de pecado. Mas você decidiu errado. Você escolheu errado, escolheu mal. E você está nessa situação. E aí o seu coração te condena. E você fica debaixo de condenação. E embaixo dessa condenação tem muitas enfermidades que colocam as suas emoções num lugar de escravidão, num lugar sem esperança. E por que você está nesse lugar de condenação? Porque você acha que você é o seu salvador. Eu poderia ter evitado. Eu poderia não ter feito isso. Por causa disso não tem mais jeito. Eu não consigo me perdoar. Porque você acha que você é o seu salvador. E você não é seu salvador. Você é um pecador que precisa ser levado ao arrependimento. Porque o arrependimento é a tristeza segundo Deus. Porque se o seu coração está debaixo de condenação, não existe arrependimento segundo Deus. Você está frustrado porque pelas suas próprias mãos você se colocou nesse lugar e você não aceita isso. E essa tristeza, essa condenação vai te levar à morte. Vai trazer enfermidades para sua alma, enfermidades para o seu corpo. Olha para a cruz de Cristo. Olha para a cruz de Cristo. Ele é o único que tem a chave de uma nova vida. Ele é o único que tem a chave da transformação, da restauração que você precisa. Porque Ele tem as chaves da vida eterna.
Ele já pagou o preço da condenação que está sobre a sua cabeça, sobre o seu coração. Ele já pagou esse preço. Então, para de querer salvar a si mesmo. Porque isso só vai te levar não para um lugar de arrependimento. Porque o lugar de arrependimento, a sua tristeza não consiste em você estar sofrendo consequências pelo seu pecado ou o lugar que você está. A sua tristeza é porque você se afastou de Deus. A sua tristeza é porque você entristeceu o coração de Deus. O Deus que é seu Abba, que é seu papai, que é seu paizinho, que está presente em todas as situações, pronto para trazer o reino dele para você, um novo entendimento, uma nova visão, uma nova perspectiva. Eu estou falando aqui com vocês porque eu já ouvi pessoas chegar para mim e falar: Fernanda, eu não consigo me perdoar. Você não consegue se perdoar e nem tem autoridade para se perdoar. O único que tem autoridade para perdoar você é o Cristo de Nazaré, porque Ele pagou o preço dessa condenação que está sobre a sua cabeça. Enquanto você não se render, não colocar esse orgulho na cruz do Calvário, porque quando você não se perdoa e fica debaixo dessa condenação, você está se colocando no lugar de Deus na sua vida. E você não é maior que o seu coração, não é maior que os seus problemas. Você não tem poder de sozinho gerar vida no seu coração. Só o Criador, quem criou seu coração, que sabe todas as coisas, que é maior que o seu coração. Então saia deste lugar de querer salvar a si mesmo e se renda ao único que é digno da sua adoração, do seu tempo, da sua entrega, da sua rendição. Porque por seguir e obedecer seu coração, Ele te jogou embaixo dessa condenação. E você fica com essa acusação o dia inteiro remoendo na sua cabeça. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Este é o lugar que você tem que ir. Mas você, Fernanda, mas crente sente condenação? Claro. Claro que sentimos condenação. Todas as vezes que você vem acusação na tua cabeça e você fica remoendo aquilo, você não entrega, se sentindo culpado, se sentindo condenado, o mundo pode estar calado, mas dentro de você está esse barulho de condenação. E você vai ficar doente. Davi mesmo falou: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos todos os dias. Assim eu confessei o meu pecado. E então eu confessei o meu pecado. E não ocultei mais nada da presença de Deus. Eu esqueci o nome desse salmo, não sei se foi o 33 ou 35, eu vou ver e vou colocar na legenda. Enquanto Davi estava debaixo da condenação, remoendo aquilo ali, ele estava só triste por causa mas não tinha um arrependimento real de ter entristecido o coração de Deus. Ele estava triste porque decidiu errado, escolheu errado, pecou. Mas quando ele dá de cara com a presença de Deus, ele fala: assim eu confessei meu pecado, eu entreguei meu pecado. E a vida dele foi restaurada, foi transformada. Então a condenação, ela pode colocar você no lugar de salvador de si mesmo. Como você perdeu a oportunidade de se manter limpo, você acha que é culpa sua?
e a culpa é maior do que o poder de Jesus? Porque se o nosso coração nos condena, João 3,20, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não importa quanto tempo de igreja você tenha, se você está embaixo de condenação, você está sendo movido e regido por um orgulho de achar que está nas suas mãos, que você tem o poder de sair desse lugar sozinho. Só aquele que derramou na cruz do Calvário o sangue precioso para limpar e lavar todas as nossas culpas, tem o poder de arrancar do nosso peito essa angústia que a condenação nos traz. Só Ele tem o poder. E eu vim aqui trazer para você 1 Coríntios 4,20, porque o reino de Deus não é feito só de palavra, não. É de poder. Existe poder que o reino de Deus vem trazer ao seu coração. Então hoje, nessa manhã, fala que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando você fala que vem o teu reino, você está dizendo que vem o teu governo. E o governo de Deus vem com poder para transformar e trazer vida e restauração para o seu coração hoje. Em nome de Jesus, coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, abraça os meus irmãos nesta manhã. Se tiver alguém aqui com o coração amargurado, amarrado e preso a condenações, que sejam libertos pelo poder do teu Santo Espírito agora. Que sejam livres, que assim como Davi confessem, entregue os pecados ao Senhor, porque o Senhor é o único Salvador. É o único que tem o poder de nos perdoar e autoridade para nos perdoar. E nos limpar de todo pecado e de toda injustiça. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.